E aí pessoal, tudo bem? Na dica de hoje, apesar de não ser diretamente no Photoshop, mas é uma dica que tem total sintonia com o Photoshop, que são as referências. Todo projeto, quando a gente vai desenvolver, a gente tem que partir de uma ideia inicial que a gente quer passar com aquele projeto. E as referências nos ajudam a alcançar esse resultado de uma melhor forma, melhor do que às vezes você partir do nada, partir sem planejamento algum e sem conhecimento às vezes específico de algum desenvolvimento, de algum projeto. Então eu vou passar para vocês aqui algumas referências, né, que eu sempre uso nos meus projetos para desenvolver os projetos. E um detalhe bastante importante quando se trata de referências é que referências não podem jamais ser utilizadas para plágios. A gente não pode copiar um outro trabalho que alguém desenvolveu, ou mesmo a gente desenvolveu, mas que a gente tem que trabalhar sempre usando a criatividade e pegando essas referências para desenvolver o melhor projeto para um cliente ou para você mesmo. Então, bora lá. Eu estou aqui com o primeiro site, que é o Behance. É um site que eu utilizo muito para os meus projetos, desenvolvimento dos meus projetos, seja de identidade visual, projeto de redes sociais, projeto de flyers, encartes, enfim, projetos 3D, animação. O Behance é uma plataforma completa para designers, uma plataforma que vai passar para você tanto materiais gráficos impressos, materiais digitais principalmente, tem muito material digital aqui, materiais de identidade visual, branding, ou seja, você vai ter um portfólio completo aqui nesse Behance. E aí eu vou te ensinar aqui, mostrar como é que você pode fazer isso de forma certa, sem ter problemas, e também a forma certa de você pegar essas referências para usar nos seus projetos. Por exemplo, geralmente quando eu desenvolvo projetos para as redes sociais, eu apenas coloco aqui o social media, né? E aí a gente tem vários projetos dentro dessa categoria de social media. E aí a gente eu abro aqui alguns projetos, vejo alguns que me interessam, né, para dentro daquilo que eu vou desenvolver. Vamos dizer que eu vou desenvolver aí para uma clínica de odontologia. Então eu venho aqui social media odontologia. E aí a gente tem aqui social media, alguns projetos de social media para odonto. E aí a gente vai procurando. A gente pode colocar também odontologia apenas, redes sociais. E aí a gente tem mais projetos aqui. A gente vai abrindo alguns aqui em outras abas. Prontinho, só esses aqui. Eu abri 3 abas aqui a mais. Então vamos dar uma passada aqui. Aqui é relacionado a fitness, né? Foi o primeiro que eu abri. Aqui é algo mais específico para odontologia. Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas artes aqui, uma arte com ilustração, e aí eu tenho que olhar dentro daquilo que eu vou desenvolver se cabe a ilustração, se a ilustração não vai ser algo que vai fugir da ideia, da mensagem que eu quero passar, ou se de fato a ilustração vai caber dentro do projeto. Às vezes tem algumas empresas que a ilustração pode bater, pode combinar, mas tem empresas que uma ilustração não bate, né? Não faz sentido. Alguns exemplos muitas empresas relacionadas à tecnologia, aplicativos, elas utilizam muito a artes em ilustração, porque tem total conexão. Quando se desenvolve, tem total conexão. Às vezes raramente essas empresas têm utilizado pessoas mesmo, reais, imagem de pessoas. Mas quando é algo publicitário, de forma de vídeo, etc. Às vezes até vídeos também são utilizados muito hoje em dia com ilustração. E aí a gente tem aqui, por exemplo, aqui perguntando, né, se a pessoa já fez limpeza, alguns serviços voltados aqui para odonto. Então, eu posso estar observando, tipo, será que ficaria legal eu colocar imagens com, aqui se você observar, né, temos umas imagens, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui,
temos uma imagem de fundo, que é a mesma imagem daqui, e a de fundo apenas com um desfoque. E aqui alguns símbolos, né, do Instagram de likes. Então aqui já pegamos algumas referências para um projeto. Ou seja, eu não vou fazer uma arte que vou colocar aqui essa imagem desse jeito, vou colocar aqui esses textos desse jeito, colocar um texto bem aqui, a logo bem aqui, esse likezinho também bem aqui, o fundo, o background, essa mesma imagem e fazer o desfoque. Eu não vou fazer isso, porque isso eu vou estar plagiando um trabalho. Então eu vou ter que pegar, poxa, eu gostei desse detalhe aqui com uma imagem aqui e essa mesma imagem de fundo. Então, que forma criativa eu posso buscar para desenvolver essa ideia, né, que foi passada aqui nesse projeto, mas de uma forma diferente. Então essa é a questão, e que muitos às vezes se atrapalham, porque às vezes muitos querem desenvolver, mas eles pegam aquilo que já está no projeto para fazer exatamente o que já está ali. Então isso é plágio. Então a gente vem para outras referências, né? Aqui, por exemplo, eu gostei muito desses detalhes aqui do background. Então, poxa, será que ficaria legal criar então uma arte com algo assim, se é um fundo mais branco, né? Então eu posso procurar uma textura semelhante a essa para deixar meio que esfumaçado no fundo. Será que ficaria legal? Então é uma ideia da referência que você está pegando, né? Então aqui de fundo, né? Poxa, será que ficaria bacana eu colocar essa parte aqui meio que esfumaçado também, né? Com um branco aqui, tipo fazendo uma transição ali, um degradê. Será que ficaria bacana num projeto? Então são coisas que a pessoa pode estar vendo. Aqui de fundo, né, a pessoa pode ver que tem uma modelo, né, e aí tem uma logo, a logo da empresa está aqui de fundo em uma cor única, né, no verde. Então, poxa, será que dá também para desenvolver um projeto aqui desse cliente, colocando assim a logo dela em alguma parte, que seja não apenas como como é que posso dizer, uma marca d'água, mas que venha passar alguma mensagem legal, que venha ter o design também elegante para chamar a atenção. Então são coisas que a pessoa vai vendo. Aqui, por exemplo, poxa, aqui a pessoa fez um desenvolvimento que envolveu umas transições ali da letra por trás da modelo e outra parte da letra pela frente. Então será que ficaria bacana eu colocar tipo encaixado as letras dentro do corpo da modelo? Então a pessoa tem que estar buscando formas nesse sentido. E aí o último aqui para a gente passar para o próximo. Aqui, por exemplo, a identidade dessa empresa fica claro que é azul e branco. Então, olha como uma pessoa desenvolveu essas artes aqui para a empresa. Sempre focado nessa paleta, né? Então, poxa, será que é legal eu pegar aqui se, por exemplo, eu vou trabalhar com uma empresa que também tem uma identidade azul, a pessoa, claro, vai pegar a cor lá da empresa, e aí a pessoa vai estar trabalhando dentro dessa paleta. Então, poxa, eu posso fazer posts aqui dentro da paleta da empresa que fica bem legal. Porque tem empresas que não necessariamente vai usar todos os posts só com aquele tipo de cor. Por exemplo, aqui por mais que tenha o azul, a gente tem também outras cores aqui. Temos o verde, temos, deixa eu ver aqui, o próprio produto aqui que ele é preto, né? Então aqui um rosa. Não é que as cores, as artes, elas devem ser somente as cores da paleta, mas elas devem conter como predominância as cores da paleta. Então aqui mais referências que a pessoa pode estar pegando. Poxa, uma letra desenhada aqui para Dia das Mães, e aí mães aqui meio que marca d'água, né? Então são ideias que a pessoa vai pegando a partir de um texto. Então tudo isso é pegar referências, tudo isso é estar buscando referências para você desenvolver um projeto seu. E aí outro site que eu pego muito aqui referências é o Pinterest. No Pinterest a gente tem também muitos tipos de desenvolvimento. A gente tem, por exemplo, aqui manipulação de imagens, temos stories, temos motions também, animação. Aqui, por exemplo, uma animação básica. Então, artes, redes sociais, aí eu sempre vou buscando pelo que eu quero. Por exemplo, se eu quero
social media do ramo alimentício, eu venho aqui e coloco, pode ser pizzaria, vamos dizer que eu vou desenvolver uma arte para uma pizzaria, então aí a plataforma te dá vários exemplos de pizzaria, de artes para pizzaria, né? Então aqui a gente tem aqui uma letra dentro da pizzaria, né? Uma forma ali dentro da pizza. Aqui a gente tem um efeito aqui de esfumaçado, né? De quente. Então tudo isso a gente pode estar pegando para o nosso projeto aqui. Bem legal as faíscas aqui, dando aquela sensação de lenha, né? De forno. Então, aqui tem vários projetos. A gente pode estar pegando isso de tudo. Assim como eu peguei aqui pizzaria, tem academia, escola, enfim, tudo que você imaginar. E o último, que é um site, uma plataforma que não está há tanto tempo no mercado, mas muitas pessoas já estão utilizando ela. Ela começou, não faz muito tempo que ela começou a existir, né? É a Design. Aqui você tem artes bem legais mesmo, bem criativas de designs, muitos designs excelentes, né? Com projetos bem chamativos mesmo, então você pode estar pegando também referências daqui. Então, a gente tem aqui para panificadora, tem artes de evento, tem artes de felicitações, tem artes de dentista, tecnologia, hambúrguer, tem de tudo aqui, academia. Então você tem que sempre buscar primeiro para quem que você vai desenvolver o teu projeto. Depois que você vai desenvolver, eu vou desenvolver para uma farmácia, então aí você vai começar a procurar referências de farmácia, de artes de farmácia, ver como é que as artes, se as artes têm alguma coisa em comum. Poxa, se tem alguma coisa em comum, então a gente entende que as artes elas precisam ficar dentro daquele padrão para aquela empresa. Não pode, por exemplo, uma arte para um advogado não pode trazer aquela coisa divertida, colorida, não pode, porque a artes para advogado é algo mais sério, algo mais, como eu posso dizer, contemporâneo. Então a gente tem que sempre ter o cuidado quando for desenvolver essas artes e sempre buscar a referência certa, porque se você busca a referência errada, vamos dizer que você vai desenvolver uma arte para, sei lá, um evento, e aí você vai procurar umas referências dentro de outra coisa, dentro de outra categoria, e aí você pode desenvolver errado e acabar tendo que alterar seu projeto, certo? Então essa é uma dica bem tranquila, né, em referência assim, à técnica, porque você precisa apenas ter o conhecimento nessa parte, para entender que você precisa buscar a referência certa, e dentro dessa referência certa você buscar criatividade, buscar ter criatividade para poder desenvolver os seus próprios projetos e não copiar aquilo que já existe, tá certo? Então fica essa dica aí. Esses 3 sites são os 3 que eu mais uso para desenvolvimento dos meus projetos, e são sites que vão abrir a mente de vocês para muitos desenvolvimentos, tá certo? Então a gente fica por aqui e até o próximo tutorial.